Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Lohana e hoje eu vou trazer para vocês um dos textos que eu canalizei em 2022. Esse ano eu estava canalizando muitos textos através dos códigos de luz, da linguagem da luz. Para quem não sabe, eu nunca ouviu falar em linguagem da luz, pode procurar aqui no canal, que tem um episódio de um podcast que eu participei onde eu explico o que é a linguagem da luz, como que a gente se conecta a ela, geometrias sagradas e tudo mais. Então quem tiver interesse pode assistir aqui no canal. Então esse texto, assim como muitos outros que eu já canalizei, ele trouxe uma linguagem muito científica, uma linguagem muito de difícil interpretação para a gente que está aqui. Fui fazendo algumas traduções, algumas pesquisas em relação aos termos para poder trazer aqui para vocês esse texto e trazer essas informações. Espero que vocês possam utilizá-las da melhor forma possível. Primeiramente, eu vou ler o texto aqui para vocês, como ele veio, então vocês vão ver que é uma linguagem um pouco difícil mesmo de entender, mas depois eu vou pegando trecho por trecho e vou traduzindo, entre aspas, Vou traduzindo para trazer essas informações de uma maneira mais clara para a gente. O texto começa assim: grandiosas correntes de luz transitando entre os sentidos extracorpóreos, transformando a realidade cadente original e retorno aos primórdios existenciais, difundindo a relação interpessoal e interceptando nos fluxos regulares da ascensão espiritual. Comece a enxergar as possibilidades diversas que fluem dos códigos para o seu DNA, concluindo a mesclagem sutil determinatória. Volatilidade e equidistância simulam a criação corpuscular ativa, sintonizando-nos na frequência cristalina e ascendente. Dinamizar a congruência voltada para o sistema endócrino significa perscrutar a violação desequilibrada dos axônios regulares. Para programar o conceito hiperbólico dinâmico, é preciso concretizar as vertentes simbólicas transdimensionais de maneira que possuam certa ocorrência precária e gnóstica, equilibrando a decadência imposta pela sociedade disruptiva de valores consensuais. Somos nós o princípio ativo denominado escuridão e ação, criando vínculos superados de força e compreensão. Esse texto foi canalizado em 19 de setembro de 2022. E agora, eu sei que a maioria aqui não entendeu esses termos, então a gente vai agora traduzir essas informações. Eu vou pegando alguns trechos e a gente vai interpretando por parte. Correntes de luz e sentidos extracorpóreos, esse é logo no início. A ideia de correntes de luz, ela se refere às energias espirituais ou vibrações que influenciam a nossa percepção e experiência. Os sentidos extracorpóreos podem incluir intuições, percepções que vão além dos 5 sentidos tradicionais que a gente já tem. Então, essa parte ela sugere que há uma dimensão mais ampla da realidade e que nós podemos experimentá-la. Aí vem uma parte que fala sobre a transformação da realidade. E isso vai implicar que ao nos conectarmos com essas energias e compreendermos melhor a nós mesmos, nós podemos alterar a nossa percepção de mundo e, por consequência, a forma como vivemos. E essa transformação ela é vista como um retorno às nossas origens, ou seja, uma reconexão com o que a gente realmente é, com o que realmente somos, a nossa essência espiritual e a nossa amplidão consciencial. E aí já numa outra parte fala sobre as possibilidades e DNA. Então, no texto, há uma sugestão que há informações e códigos dentro de nós que podem ser ativados ou transformados. Isso pode ser interpretado como um convite para que a gente possa explorar o nosso potencial e entender que as nossas experiências e aprendizados podem influenciar a nossa essência e o nosso ser. Então, quando a gente se conecta através dos nossos sentidos extracorpóreos, através da nossa intuição, através de um desenvolvimento da nossa sensibilidade energética e espiritual, a gente começa a ter essa possibilidade de explorar esse potencial do corpo humano e do espírito como um todo, Porque o corpo humano é apenas um veículo, onde a gente está aqui temporariamente habitando para que o nosso espírito evolua,
cresça através dessas experiências e aprendizados que a gente tem durante a vida terrena. Então, ao ir mais fundo nesse processo de autoconhecimento e conexão interna, conexão interior, nós conseguimos acessar a essência do nosso ser. E através desse acesso a gente ativa essas informações originais que já habitam o nosso DNA e as nossas células. E aí, num outro trecho, ele fala sobre equilíbrio e volatilidade. A busca pelo equilíbrio é um tema central, especialmente nesse mundo, nesse momento que a gente vive, né? Muitas vezes tudo parece muito caótico e desordenado. E aqui a volatilidade, ela se refere a mudanças rápidas e imprevisíveis, enquanto a equidistância indica a necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio em meio a todas essas mudanças, a todas essas informações que a gente consome e se nutre todos os dias. Numa outra parte, ele fala sobre o sistema endócrino e axônios. Bom, o sistema endócrino é crucial para o funcionamento do nosso corpo, né? E ele está conectado aos nossos chakras principais. No curso de Reiki eu falo muito sobre isso, o estudo dos chakras e essa compreensão toda de como as nossas glândulas do sistema endócrino estão conectadas a cada chakra principal. E a referência aos axônios sugere uma relação entre a nossa saúde física e o nosso estado emocional ou espiritual. Ou seja, quando a gente compreende esses sistemas e equilibra esses sistemas, a gente consegue acessar essa vida mais equilibrada, esse bem-estar geral do ser. E claro que para todos esses sistemas, do corpo biológico funcionem de forma homeostática, de forma equilibrada, a gente precisa ter um estilo de vida onde a gente busca, trazer esse equilíbrio, esse cuidado, esse autocuidado, esse autoconhecimento. Já numa outra parte ele fala sobre conceito hiperbólico dinâmico. Gente, olha esse termo. Imagina eu lendo isso não entendendo nada, mas enfim. Agora vamos à tradução. Essa expressão ela vai se referir a uma abordagem que busca expandir a nossa compreensão, de forma que vai além das limitações tradicionais, ou seja, integrando diferentes dimensões de experiência e conhecimento. Se você estuda, a espiritualidade, seja de forma espiritualista, de forma mais universalista, você já deve ter ouvido falar em outras dimensões, que não existe só essa dimensão, existem múltiplas dimensões. E todos nós habitamos essas múltiplas dimensões ao mesmo tempo. Eu não vou entrar com profundidade nesse assunto agora, mas é só para a gente relacionar com esse trecho que eu falei. Então, nessa parte do texto onde ele fala de conceito hiperbólico dinâmico, ele se refere a essa abordagem que busca expandir a nossa compreensão. Então, quando eu começo a estudar, a buscar, a me entender, a me compreender e a interiorizar, eu começo a expandir a minha consciência. Eu começo a acessar mais informações. E aí cada um, vai acessar isso de alguma forma. Por exemplo, eu acesso muito através dos sonhos ou da linguagem da luz. Então, quando eu durmo, eu me projeto muito, faço muita projeção astral. Então, lá eu acesso muitas informações, muitas atualizações, recados de mentores. Então, existem diferentes formas e cada pessoa, quando trabalha desenvolve a sua mediunidade, a sua intuição, a sua conexão interna, vai começando a acessar isso. Então, esse trecho ele fala sobre isso, Quando a gente começa a buscar tudo isso, começa a expandir a nossa consciência para enxergar algo além das limitações tradicionais, além do comer, dormir, trabalhar, a gente começa a acessar essas outras possibilidades, essas infinitas possibilidades multidimensionais. Então a gente começa a acessar isso tudo quando a gente se abre e se conecta com essas temáticas, com esses assuntos. Em outro trecho do texto ele fala sobre sociedade e valores. Então ele toca na ideia de que a sociedade moderna, com as suas contradições e desafios, ela pode gerar uma certa decadência nos valores. E isso nos leva a refletir sobre o que realmente valorizamos e como podemos resgatar essa conexão mais autêntica com nós mesmos e com as pessoas à nossa volta. Então, quando a gente para pensar na sociedade como um todo hoje,
a gente percebe que a gente tem muita informação, de certa forma esse caos, né, que gera esse caos, essa confusão mental, e tanto que teve um agravamento muito grande na saúde mental, nas doenças de cunho mental, porque a gente está recebendo muita informação e não consegue digerir essa informação, não consegue digerir a velocidade e a desconexão de nós mesmos. Então, a gente está muito conectado com a internet, com a mente artificial, e a gente se desconectou do nosso coração, das nossas emoções, compreensão de nós mesmos. Então, essa decadência de valores que é mencionada é nesse sentido. É como se a gente estivesse sempre vivendo para o externo, para os bens materiais, para as conquistas materiais. Não é que a gente não possa ter conquistas materiais e que a gente não vá buscar por isso. Claro que não, a gente tem que buscar porque a gente tem que pagar conta, a gente tem boleto. Então a gente está vivendo aqui na Terra, então a gente também precisa estar dentro dessa sociedade. Mas o que ele quer dizer é que a gente pode ter esse equilíbrio, buscar os nossos valores. Então, em meio a tantas contradições e tantos desafios do mundo moderno, como a gente volta para dentro, né? Como a gente se conecta internamente. E aí, quando a gente recupera esses valores do que é essencial, do ser sendo maior que o ter. Então, quando a gente começa a observar tudo isso, reconhecer o que de fato são os nossos valores e princípios e utilizá-los dentro da nossa vida, da nossa rotina, da nossa jornada, a gente consegue ter a vida mais equilibrada, acessar esse local de inteireza e de realização pessoal. Ou seja, a gente tem a possibilidade de resgatar uma conexão mais autêntica com nós mesmos e com os outros. Um outro trecho, ele fala sobre o princípio ativo da escuridão. Essa frase, ela vai sugerir que mesmo nas dificuldades e desafios, seria a escuridão, como Jung dizia, mais sombras, existe uma força criativa que pode gerar compreensão e conexões mais profundas entre as pessoas. E isso é um convite para que a gente possa reconhecer que através das adversidades nós podemos encontrar crescimento e novas perspectivas. E uma maneira muito simples de compreender essas palavras, esse trecho, é a gente pensar que somos quem somos no momento pelas adversidades que passamos. Então, o nosso amadurecimento, ele vem dos desafios que se interpõem na nossa vida. Então, a gente cresce a partir das relações, a partir das adversidades. É isso que faz o espírito aprender e se desenvolver e levar esse aprendizado para outras dimensões, outras partes da consciência, adquirindo uma visão cada vez mais ampla, uma visão cada vez mais consciente do todo. E esses conceitos, pessoal, no geral, eles podem ser bastante inspiradores e encorajadores. Eles nos levam a essas reflexões sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade e a forma como a gente se relaciona com o mundo e com os outros. Então, uma interpretação geral e um resumo geral dessa mensagem é que existem poderosas energias de luz que circulam entre os nossos sentidos mais sutis e elas ajudam a gente a transformar a realidade que nos cerca e nos conectar com as nossas origens, né? Porque a gente não é um corpo físico, a gente é muito mais do que isso. E quando a gente começa a desenvolver a nossa mediunidade, a gente percebe que o mundo invisível é muito maior infinitamente do que o mundo visível. Então nós retornamos à nossa origem, à nossa conexão original. E essas energias, elas promovem relacionamentos interpessoais e influenciam o nosso crescimento espiritual. Então é muito importante que a gente comece a perceber as diversas oportunidades que surgem das nossas experiências e que vão afetando o nosso DNA, resultando muitas vezes em mudanças significativas e sutis em nós. A instabilidade e a busca pelo equilíbrio ajuda a gente a criar uma nova realidade que nos alinha com uma frequência mais elevada, mais pura. Então, automaticamente, à medida que a gente eleva a nossa frequência, e isso é física quântica, à medida que a gente eleva a nossa frequência, a gente começa a ressoar e sintonizar com situações e relações mais próximas a essa frequência que a gente está vibrando nesse momento. Então, trabalhar em harmonia com o nosso sistema endócrino, o sistema que regula os hormônios e as funções corporais, envolve entender e corrigir os desequilíbrios que podem existir em nossos nervos,
né? Então, compreender por que eu penso dessa forma, por que eu sinto dessa forma, por que eu tenho essa dor, por que eu tenho esse problema na tireoide ou em alguma glândula. Entender emocionalmente qual é a relação com aquela parte do nosso corpo. Então, a partir disso tudo, a gente pode desenvolver novas ideias e abordagens, integrar esses diferentes aspectos e experiências de forma que elas sejam significativas, enriquecedoras, equilibrando os desafios que a sociedade nos impõe. No fim das contas, nós somos a fonte de energia que, mesmo em meio à escuridão, cria essas conexões e a compreensão entre as pessoas. E esse é o final do texto. No início parecia muito difícil a compreensão, mas acredito que com essa interpretação a gente possa trazer informações importantes, refletir, trocar, aplicar no nosso dia a dia. Então, se vocês gostaram, eu peço para vocês deixarem um like aqui de vocês, se inscreverem no canal, ativarem as notificações, porque agora eu vou trazer cada vez mais esses textos, essas reflexões para que a gente possa trocar. Então, vocês podem deixar aqui o que vocês pensam nos comentários, enviar mensagem e vamos fazendo essa troca enriquecedora, né, que vai promovendo essas diferentes mudanças, não só no nosso estado de consciência, mas principalmente na nossa vida como um todo. Até a próxima!